Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9. E nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Mateus 9, 35, diz assim a palavra de Deus. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Até aqui, e que o Espírito Santo de Deus nos guie nesta reflexão. O que eu quero falar com você nesta noite é sobre o método de Jesus para a igreja. Nós nos reunimos como discípulos de Jesus. Nós nos reunimos como discípulos que vão cumprir a missão que Jesus tem para a igreja. E a missão que Jesus tem para a igreja é a missão de multiplicar discípulos. Esta é a missão que Deus tem para mim e para você. Fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar tudo aquilo que Jesus já havia ordenado aos discípulos e que foi passando de discípulo para discípulo, também através das Escrituras Sagradas, e chegou até nós. Então, Jesus tem um método para nós, e eu quero chamar a sua atenção para conversarmos e pensarmos acerca deste método que Jesus tem para a igreja. O capítulo número 9 do Evangelho de Mateus, ele narra o ministério público de Jesus. Jesus realizando milagres, Jesus pregando, Jesus ensinando e, acima de tudo, Jesus evidenciando para aqueles que o ouviam a sua identidade messiânica. Jesus estava revelando e evidenciando que ele era então o Messias. Isso é tão evidente no capítulo 9, que no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, então Jesus envia os seus discípulos e envia-os com uma missão, e envia-os com um método. E o método que Jesus dá aos discípulos para eles viverem, para eles cumprirem a missão, é também o método que Jesus se valia e utilizava na forma como ele vivia e na forma como ele evidenciava que ele era o Messias. E isso é especialmente relevante hoje para a primeira igreja batista aqui de Bela Vista do Paraíso, que completa 33 anos. E nós precisamos refletir sobre a importância dessa igreja para a comunidade. Esta igreja é relevante dentro da nossa associação batista. Esta igreja é importante para esta cidade, mas desta igreja tem ainda muito mais a fazer. Nós louvamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós não podemos pensar que isso é tudo que o Senhor tem para esta igreja. Ele tem muito mais, abundantemente mais, e Ele vai fazê-lo, Ele quer fazê-lo através da sua vida. Você que é parte do corpo de Cristo que se reúne aqui em Bela Vista do Paraíso. Então eu quero chamar a sua atenção para 4 lições que evidenciam o método de Jesus para a igreja. A primeira lição, ela está aí no versículo de número 35, porque Jesus, ele nos ensina aqui que nós devemos ter um ministério ativo. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados. Ou seja, o ministério de Jesus era um ministério ativo, não era um ministério estático, não era um ministério parado, não era um ministério que funcionava apenas no domingo. O ministério de Jesus era ativo, ele era integral. O ministério de Jesus, ele era integral, e assim deve ser o nosso ministério.
E por ministério, o que eu estou querendo chamar a sua atenção, o ministério é você cumprir a missão que Jesus deu a você, que é a missão de multiplicar discípulos. Então a multiplicação de discípulos, a pregação do Evangelho não é algo que acontece de maneira estática, não é algo que acontece de maneira parada, não é algo que nós fazemos apenas quando nos reunimos no domingo como igreja. Não, a multiplicação de discípulos, o cumprimento da missão é algo ativo e dinâmico. Jesus percorria todas as cidades. Aqui eu aprendo que Jesus era incansável. E nós, discípulos de Jesus, também devemos ser incansáveis no cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas, no cumprimento da missão de Deus para a nossa vida, que é de multiplicar discípulos. Hoje em dia, a nossa sociedade é uma sociedade incansável, em busca de situações e de coisas que não têm valor. A nossa sociedade é incansável na busca do dinheiro. A nossa sociedade quer que sejamos incansáveis na busca por status, por fama, por poder, enfim, incansáveis em busca de coisas que não têm valor. Mas o que nós aprendemos com Jesus é que ele percorria por todos os lados, todas as cidades e todos os povoados. Jesus amava as cidades. Aí eu pergunto para você, você ama Bela Vista do Paraíso? Você ama a cidade na qual Deus plantou você? Porque o que Jesus ensina no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo de número 5, é que ele diz assim que ninguém pega uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado onde ela possa iluminar todos os que estão na casa. Isso significa que o lugar aonde eu estou e o lugar aonde você está é o lugar apropriado aonde Deus te plantou, para que ali você brilhe a luz que vem de Deus e está em você, e essa luz brilhando atinja os homens, e os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está no céu. Em outras palavras, não existe lugar maldito, não existe lugar aonde Deus te colocou que não seja para que você brilhe a luz ali. Em outras palavras, o que eu quero chamar a sua atenção é que você, no ministério que Deus confiou a você, você precisa amar a cidade, assim como Jesus amava as cidades. Você precisa também percorrer a cidade e os povoados. O ministério que Jesus te confiou deve ser ativo, deve ser de percorrer toda essa cidade, sem deixar nenhum bairro de fora. Deve ser de percorrer os povoados, deve ser de percorrer as congregações desta igreja. Porque o ministério que Jesus nos chama a desenvolver é um ministério ativo. E esse ministério ativo inclui que Jesus ensinava nas sinagogas, que ele pregava o evangelho e que ele curava todas as enfermidades. Este é um ministério ativo. O ministério ativo é quando nós ensinamos, quando nós recebemos da palavra de Deus e transmitimos e ensinamos. É por isso que o autor de Hebreus diz que a esta altura vocês já deveriam ser mestres. Em outras palavras, existe um estágio na nossa caminhada cristã, onde nós deixamos de apenas consumir leite e passamos a consumir alimento sólido. E este alimento sólido é que faz de nós mestres. É que nos leva a compartilhar e a ensinar, e é o que Jesus fazia. Ele ensinava nas sinagogas, mas ele também pregava o evangelho das boas novas, e esta é a mensagem que nós carregamos, a mensagem do ministério da reconciliação. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Então, o nosso ministério ativo, ele deve envolver ensino, ele deve envolver pregação, e ele deve envolver, sim, manifestação de dons. Nós somos chamados a curar. Nós somos chamados a espalhar cura sobre a cidade de Bela Vista do Paraíso. Quando a palavra de Deus diz que Jesus ensinava, pregava e curava, isso significa que ele traduzia em ações as suas palavras. Jesus não apenas ensinava,
não apenas pregava, mas estas palavras que ele pregava e ensinavam eram traduzidas em ações. E este é o ministério ativo. O ministério ativo não é apenas aquele que acontece no domingo à noite. O ministério ativo é aquele que é visto na segunda-feira pela manhã. Este é o ministério ativo. O ministério ativo é essencial para alcançarmos pessoas, ensiná-las e levá-las à transformação pelo Evangelho. Então, ter e viver um ministério ativo é viver e morrer por Jesus. Esta é a primeira lição. A primeira lição é que o ministério deve ser ativo. A segunda lição que nós aprendemos com Jesus aqui é que Jesus nos ensina que nós devemos ter paixão por gente. Veja o que diz o versículo 36, que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O texto diz que Jesus viu a multidão, e isso é muito bonito, porque os discípulos observavam a multidão observava a si mesmo. Hoje, quando você veio para este prédio, você observou muitas pessoas. Você passou com o seu carro ou andando pela rua e você observou muitas pessoas. No nosso dia a dia nós observamos muitas pessoas. Mas o texto aqui diz que Jesus viu a multidão. Ele viu a multidão. Ele não apenas observou pessoas à sua volta. Ele viu, ele olhou atentamente. Ele olhou como quem observa atentamente. Ele olhou com atenção, ele colocou os olhos, ele via as pessoas. Ele via os seus problemas, as suas angústias e os seus sofrimentos. Para impactarmos uma cidade, nós precisamos aprender a ver as pessoas. E ver as pessoas significa ver os seus problemas, as suas angústias, porque o texto diz isso, que Jesus viu as multidões e viu as suas angústias. Elas estavam angustiadas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Muitas vezes na correria do dia a dia nós não conseguimos ver as pessoas. Nós visualizamos como quem vê de longe, mas nós não paramos para enxergar as suas dores. A multidão desamparada aqui era como uma ovelha sem pastor. E sofrer sem pastor é terrível. Sem pastoreio não há esperança. Sem pastoreio não há alimento, não há alegria, não há cuidado. E Jesus nos ensina que para cumprirmos o ministério e glorificarmos a Deus, precisamos ter paixão por gente. Deixa eu te contar uma coisa. A reunião da igreja, ela não é uma reunião de ovelhas. Sabia? A reunião da igreja, ela não é uma reunião de ovelhas. Veja que Jesus diz que a palavra diz que Jesus olha para a multidão e vê a multidão como ovelhas sem pastor. E nós vamos ver daqui a pouco, que Jesus ele incentiva os seus discípulos a rogarem por mais trabalhadores. E esses trabalhadores viriam para cuidar das ovelhas, para que as ovelhas não mais fossem como ovelhas sem pastor. Então a reunião da igreja, como nós estamos aqui, não deveria ser uma reunião de ovelhas, deveria ser uma reunião de pastores. Porque na reunião da igreja, na reunião dos pastores, todos nós somos capacitados, todos nós como pastores somos capacitados, e amanhã pela manhã, cada um de nós vai pastorear o seu rebanho. O rebanho que Deus te confiou pode ser a sua família, mas pode ser os seus colegas de trabalho, com quem você senta e ao lado estão ali angustiados e desamparados como ovelhas sem pastor. E você não vai ligar para o pastor da igreja para ir lá no seu trabalho pastorear aquelas ovelhas sem pastor ao seu lado. Você está lá, você é o pastor que Deus confiou aquele rebanho ao seu cuidado. Então a reunião da igreja é a reunião onde nós somos capacitados como pastores para irmos e pastorearmos o rebanho que Deus confiou ao nosso cuidado.
Para cumprirmos a missão de multiplicar discípulos, nós precisamos desenvolver paixão por gente. E aqui é o momento de confissão. Eu também preciso aprender a desenvolver paixão por gente. Esse é um desafio diário. E não apenas por gente, por pessoas que estão fora do ambiente da igreja, mas também por pessoas que estão no ambiente da igreja. Aqui no ambiente da igreja nós também precisamos desenvolver paixão por gente. Porque se tem lugar que tem gente que dá trabalho é na igreja, não é verdade? Não é verdade que se tem um lugar onde tem gente que a gente não se apaixona muito, é no ambiente da igreja. Eu estou começando nessa vida ministerial. Vou completar agora 4 anos de ordenação e daqui a pouco 2 anos de ministério em tempo integral na vida da igreja. E já me ensinaram uns macetes de oração. Os pastores mais experientes já me ensinaram macetes de oração. Quando tiver aquele irmão que dá trabalho lá na igreja, a sua primeira oração tem que ser: Deus, move esse coração. Move o coração daquele irmão para ver se ele realinha de acordo com a tua palavra. Tá? Mas se não funcionar a oração do move, aí você vai para a próxima oração. A próxima oração, depois da oração do move, é a oração do remove. Deus, aquele irmão que eu pedi para que o Senhor movesse, não moveu, agora remove. Manda ele lá para outra igreja. Manda ele lá para outra cidade. Que ele seja promovido. Vai lá para Curitiba. Mas se não der certo a oração do move, nem a do remove, aí você ora: Deus, promove. Pega esse irmão e promove ele para o céu, para ele já ficar pertinho do Senhor. Promove ele. Eu só não faço essa oração, viu, pastor Devani, porque eu tenho medo. Porque vai que eu oro assim: Deus, promove quem está atrapalhando a igreja, e naquele momento eu caio e sou promovido, eu caio no chão. Eu não faço essa oração, tenho medo. Eu estou brincando aqui, mas é para a gente pensar em algo sério. No ambiente da igreja nós também devemos desenvolver paixão por gente. Porque a reunião da igreja é muito gostoso. Como fomos abençoados pelos irmãos aqui do Ministério de Música. Eu sou emocionado. É bom se emocionar. Eu chorei do começo ao fim. Eu choro até em comercial de margarina. Então eu sou emocionado. Mas o ambiente da igreja é muito gostoso. É maravilhoso nós cantarmos. É maravilhoso nós nos sentirmos bem e nos emocionarmos. Mas o que Jesus preveu para nós como igreja é que nós amássemos uns aos outros profundamente. Paixão por gente. Todo mundo sabe o que diz João 3,16. Mas nem todos nós lembramos de cor o que diz 1 João 3,16. Em 1 João 3,16, a palavra de Deus diz que Jesus entregou a vida dele, se sacrificou por nós. E agora nós também devemos entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Paixão por gente. Não tem como multiplicarmos discípulos e cumprirmos o propósito de Deus se nós não desenvolvermos paixão por gente. Jesus olhou a multidão. Jesus olhou a multidão, viu os seus problemas, viu as suas angústias, viu o seu desamparo. Viu que estavam como ovelhas sem pastor. Eu quero desafiar você a olhar para as pessoas durante esta semana, para os colegas de trabalho, para os familiares, para aqueles que estão desamparados, aflitos, como ovelhas sem pastor, e se apresentar como pastor que tem paixão por gente, e cuidar, e amar, e entregar a vida. É o que Jesus fez por mim e por você. É a nossa resposta em amor e em gratidão a Ele. A primeira lição é que Jesus nos ensina que o ministério deve ser ativo. A segunda lição é que Jesus nos ensina que nós devemos ter paixão por gente. E a terceira lição é que Jesus nos ensina que a colheita é grande. O versículo 37 diz isso.
O versículo 37 diz que Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Existe uma grande colheita que o Senhor já preparou para esta igreja aqui em Bela Vista do Paraíso. Você crê nisso? Deus está trabalhando nos corações. Deus está tocando corações. Deus está neste momento, através do Espírito Santo dele, tocando no coração dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, de escola, porque a colheita é grande. A colheita é grande. O irmão nos fez um resgate aqui da história desta igreja, e eu estava lembrando com o Arnaldo que eu estive aqui em Bela Vista do Paraíso para pregar na primeira igreja batista de Bela Vista do Paraíso em 2021, ali no prédio da igreja, no antigo prédio. Em 2021 eu estive pregando ali, e eu me lembro que naquela ocasião nós não tínhamos mais que 10 pessoas reunidas no culto ali. 2021, 3 anos atrás. E olha o tamanho da colheita que o Senhor preparou para esta igreja. Louvado seja Deus. Mas o que Jesus está falando é que a colheita é grande. E hoje eu olho para esse espaço tão bonito, o prédio, mas muito mais bonito é o olhar das pessoas, é o sorriso, é o abraço, é o amor, é a acolhida. Mas Jesus fala que a colheita é grande, mas a colheita não apenas é grande, ela é garantida. Porque Jesus não diz assim, olha, a colheita pode ser grande. Não, ele diz, ele afirma categoricamente, a colheita é grande. E com essa certeza, nós devemos investir as nossas vidas, sabendo que há muito trabalho a ser feito. Mas Jesus diz também que os trabalhadores são poucos. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Aqui, nesse texto da palavra de Deus, existem apenas 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que estão aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E existem, do outro lado, os trabalhadores da colheita. E olhando para esse texto, eu quero convidar você a refletir aonde você está nesta noite. Qual é a posição em que você se encontra na missão de fazer discípulos? Você está aflito, desesperado, como ovelha sem pastor? Ou você é um pastor, é um trabalhador da videira? Você é um campo missionário ou você é um missionário? Porque Jesus diz que embora a colheita seja grande, embora a colheita seja garantida, os trabalhadores são poucos. E aí eu aprendo com Jesus a 4ª lição. A 4ª lição que Jesus nos ensina é que é pela oração que nós avançamos. O versículo 38 diz: peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus não está nos mandando orar pela colheita, mas Ele está nos mandando orar pelos trabalhadores. A colheita já está garantida. A colheita já está garantida, mas faltam trabalhadores. Precisamos ser trabalhadores e orar para que mais pessoas se juntem à missão. Muitos crentes vivem aflitos, como ovelhas sem pastor, mas Jesus nos chama a nos submetermos ao pastoreio dele e a nos transformarmos em trabalhadores. A forma como a igreja avança, o método de Jesus para a igreja inclui paixão por gente, inclui ser ativo. O método de Jesus inclui sim nos empenharmos na colheita, mas acima de tudo, o método de Jesus para nós é a oração. No livro O Poder através da Oração, o Bondes escreveu que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, Deus unge homens. Nós estamos à procura dos melhores métodos, Deus está à procura dos melhores homens.
Hoje em dia, muito se procura sobre métodos de igreja. Muitos procuram os melhores métodos. Mentorias, conferências, livros que determinado pastor de determinada igreja que cresceu muito escreveu ou produziu conteúdo. Nós estamos sempre procurando melhores métodos. Como eu faço para minha igreja crescer? Qual é o segredo para a igreja crescer? Mas Deus não unge métodos. Deus unge homens. E homens ungidos, capacitados, cheios do Espírito Santo. Compartilham o Evangelho, multiplicam discípulos e a igreja cresce. Não é o método, são as pessoas. E a forma como nós crescemos em pessoas é através da oração. A oração é o método que traz crescimento integral, em número, em maturidade espiritual, em fervor espiritual. É pela oração que a igreja avança, se fortalece e transforma vidas. Essas 4 lições são essenciais para nós. Que nós devemos ter um ministério ativo, que nós devemos ter paixão por gente, devemos reconhecer a grande colheita e nós devemos depender da oração. Assim como Jesus enviou os seus discípulos, Ele continua a nos enviar hoje. E cada um de nós precisa viver isso daqui ativamente. É por isso que o meu desafio para você refletir e praticar e orar nesta noite é para que você reflita se você vive uma vida de um ministério ativo. Porque para cumprir a missão que Jesus te confiou, você vai precisar viver muito mais do que o domingo à noite. Você vai precisar percorrer a cidade. Você vai precisar abastecer um pouco mais o seu carro, ou pedalar um pouco mais a sua bicicleta. Para cumprir a missão de multiplicar discípulos, você vai ter que ter paixão por gente. E para ter paixão por gente, você vai precisar perdoar. Você vai precisar perdoar aquele que te ofende, aquele que te ofendeu no ambiente da igreja. Você vai precisar perdoar para desenvolver paixão. Você vai precisar amar as pessoas difíceis da sua família, do seu trabalho, para desenvolver paixão por gente. E a promessa de Deus, de Jesus para nós é maravilhosa. É que a colheita é grande e nós devemos orar, dobrar os nossos joelhos e orar, pedindo ao Senhor: Senhor, usa a minha vida para que mais trabalhadores venham para a colheita. Quanto mais trabalhadores, melhor, porque a colheita é grande. Mas nós precisamos estar ativos. Nós precisamos amar, desenvolver paixão por gente. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero dar a você um tempo de reflexão acerca do que vimos e ouvimos. Eu quero convidar você a refletir na sua vida de ministério. Se o seu serviço ao Senhor tem sido ativo e integral, ou se ele tem se reservado apenas aos momentos de encontro da igreja. Você tem vivido de acordo com os princípios da palavra apenas no domingo à noite, ou isso se reflete na segunda-feira e durante a semana? Eu também quero te convidar a refletir sobre como você tem visto as pessoas ao seu redor. Você tem parado para olhar atentamente e enxergado os problemas, as angústias e o desamparo, e apresentado a sua vida para ser um trabalhador, para cuidar daqueles que estão como ovelhas sem pastor. Eu quero convidar você a fazer compromissos com Deus nessa noite, a fazer compromissos de oferecer de fato e de verdade a sua vida em serviço
do nosso Rei, para o serviço dEle, para o louvor dEle. Eu quero desafiar você a assumir o compromisso de desenvolver paixão por gente, de perdoar, de amar, de se entregar em favor daqueles que vivem como ovelhas sem pastor. Esta igreja vai avançar. Eu quero desafiar você a apresentar a sua vida diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida como trabalhador da colheita, para que quando o tempo da colheita chegar, eu possa glorificar ao Senhor e colocar a minha mão, os meus braços ao seu dispor. Ore a Deus neste momento e nós vamos orar juntos. Deus nosso Pai, é com o coração cheio de gratidão e de alegria que nós nos apresentamos ao Senhor, ó Pai. Nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus que nos redimiu de todo pecado. Nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus que nos dá acesso à vida eterna, que nos livra da morte, do mal, do maligno. Ó Pai, mas nós não queremos ser indiferentes a este sacrifício de Cristo, mas nós queremos apresentar a nossa vida para o louvor da Tua glória. Nós queremos, ó Pai, apresentar a nossa vida para servir ao Senhor integralmente, para servir ao Senhor no lugar onde o Senhor nos colocou, Deus. Para isso nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para sermos inundados, cheios do Teu Espírito Santo, para que, empoderados pelo Teu Espírito, nós possamos desenvolver paixão por gente. Ensina-nos a olhar como o Senhor olha, ensina-nos a amar como o Senhor ama, e faça de nós trabalhadores da Tua colheita. Recebe a nossa oração, Pai. Nós clamamos ao Senhor por mais trabalhadores para esta colheita da primeira igreja batista aqui em Bela Vista do Paraíso. Traga mais trabalhadores, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Multiplica discípulos neste lugar, ó Pai, para que o mundo, para que esta cidade reconheça que só em Jesus há salvação, para que nesta cidade todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai. Recebe, Deus, a nossa oração, a intenção do nosso coração, o compromisso que assumimos com o Senhor nesta noite. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.